Vladimir, e qual que seria o interesse do Banco Mundial em fazer essa alteração? Porque o Banco Mundial ele divulgou recentemente uma pesquisa que mostra que a iniciativa privada paga menos do que o poder público, né? Na verdade, eles divulgaram, a manchete era de poder público paga salários muito acima do que a iniciativa paga. O que a gente pode ler como, na verdade, salários baixos pagos pela iniciativa privada, né? Com o salário mínimo que a gente tem de R$ 1.000 atualmente, não dá para sustentar uma família de 4 pessoas. O Diese tem um dado interessante que mostra que, na verdade, o salário mínimo deveria ser de R$ 4.000. Então, se a gente pensar nesse número, os salários do setor público não são tão elevados. Obviamente que existem os cargos altos, de elite, mas são uma porcentagem muito pequena. A grande maioria do serviço público ganha ali entre 5 e 6 mil reais, de acordo com o Diese também. Então, por que o Banco Mundial tem interferido na administração pública no Brasil? Na verdade, o Banco Mundial, assim como o Fundo Monetário Internacional, são instituições multilaterais que representam não o conjunto, mas os dominantes. Representam os países chamados Primeiro Mundo. O que o Banco Mundial propõe é redução do Estado nos países dependentes, redução do público. E não por acaso, o sistema financeiro, que também tem assento no Banco Mundial, que também tem interferência no Banco Mundial, que dirige o Fundo Monetário Internacional, eles estão fazendo isso aqui com uma pessoa que foi indicada por eles para ser o ministro da Economia. Porque, como todo mundo sabe, Paulo Guedes foi apresentado a Bolsonaro durante a campanha porque não tinha ninguém para cuidar da área econômica. E aí o sistema financeiro falou, deixa que a área econômica a gente toma conta. E assumiram, criando o Ministério da Economia, fundindo vários ministérios e tudo mais. Na questão da diferença de salário do setor público e privado, eu posso olhar de dois jeitos. É o que você falou. Eu posso dizer para aquele que está lá embaixo, você está muito longe do que está lá em cima. Mas eu posso dizer para o que está em cima, coitado, ele está muito abaixo de você. Eu tive, por sorte, visitando alguns países, conversando com dirigentes sindicais de alguns lugares onde não é bem assim. E, por exemplo, nós estivemos no norte da Europa vendo parlamentares. Lá, agora, o parlamento não é mais bicameral, é unicameral. Os parlamentares não têm gabinetes com carros, com um monte de assessores. A assessoria é uma só para todo o parlamento. O salário dele não é muito diferente do que ele ganharia na iniciativa privada se estivesse trabalhando lá. E a diferença de remuneração entre um servidor público e um trabalhador da iniciativa privada é muito pequena, quando não é nenhuma. Mas não é porque o servidor público ganha pouco, é porque o trabalhador que não é servidor público tem uma remuneração adequada com a sua atividade. Então, por que um técnico no serviço público ganha 2, 3 vezes mais? Porque o cara do setor privado ganha mal. Essa que é a situação. Quando você fala que o salário mínimo brasileiro é R$ 1.000, nós estamos falando de $250, se muito, 200 a 250 dólares. Em lugar nenhum do mundo, você sustenta uma família que tem 2 adultos e 1 ou 2 crianças. Não dá para viver. Um adulto sozinho já não vive com esse dinheiro. Até porque aqui a gente tem saúde praticamente toda privatizada, educação caminhando para consolidar sua privatização, moradia, dificilmente alguém consegue uma moradia própria, ainda mais com programas públicos sendo destruídos e empurrando a pessoa para aluguel. Tudo isso significa diminuição de remuneração. A própria ministra Margaret Thatcher, nos idos dos anos 80, quando estourou o boom do neoliberalismo no mundo, foi o início da implantação no Chile, foi perguntado a ela por que na reforma neoliberal que ela fazia no Reino Unido, ela não propunha a privatização da saúde e da educação. Ela disse, não, redução do serviço público é uma coisa, mas deixar a população à míngua também não. E ela era considerada a dama de ferro, a rainha do neoliberalismo na Europa. Aqui não, aqui a ideia é privatiza tudo, inclusive as relações de trabalho totalmente esfaceladas, remuneração fictícia, porque pela proposta carteira verde e amarela e trabalho intermitente, o que significa não ter remuneração garantida. E aí, quem tem alguma coisa é o privilegiado? Não é. Na verdade, o outro é que é o precarizado. Sim.